Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Audaz. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial e vocês sabem que o propósito e o objetivo desse podcast, como a gente tem feito os outros, é trazer sempre uma experiência de vida diária, como nós podemos viver o reino de Deus, como nós podemos estabelecer o governo de Deus na nossa vida diária, as nossas experiências. Nós sabemos que um dos propósitos de Deus ao enviar Jesus foi que ele pudesse manifestar o amor de Deus, a paternidade de Deus e viver entre nós. A vontade de Deus é que ele possa viver entre nós e esse é o propósito e o objetivo desse podcast. Portanto, você que já nos acompanha, deixe o seu like aí no nosso YouTube, envie esse vídeo no final se fizer sentido para você, se te edificou, envia para o máximo de pessoas, porque o objetivo disso é nós pregarmos o evangelho através dessa plataforma que é o YouTube. E através disso nós temos recebido muitos feedbacks de pessoas sendo alcançadas, testemunhos, cura, salvação, pessoas que não tinham mais esperança e viram os testemunhos e tiveram esperança. Então esse é o objetivo e nós estamos hoje com o pastor Rian aqui, um brother nosso de muito tempo, nos pastoreou na nossa igreja local, nos ensinou muitas coisas e ele vai se apresentar aí, meu brother, pastor Rian. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui e falar sobre as coisas do reino. Sou o pastor Rian, da Igreja Apostólica Sacerdotes do Reino, filha da Igreja Batista Menorá. Estamos lá na Estrada Turística de Jaraguá. Vamos completar este ano 5 anos de igreja emancipada. Glória a Deus. E sou casado com Patrícia, pastora Patrícia Jimenez Ramos, há 27 anos, 2 filhos, Gustavo e Leonardo. Gustavo, 23 anos, Leonardo, 19 anos. E é uma honra estar aqui com vocês, compartilhar das coisas do reino, que o Senhor possa tocar na vida de todos vocês que estão assistindo esse podcast. Pessoal, só para vocês entenderem aqui, pastor Rian, ele, na verdade, eu caminhei muito tempo com ele nos pastoreou aí, ali na nossa igreja local, foi pastor de jovens, pastor da igreja local com foco nos jovens. E, na verdade, a maior parte do desenvolvimento do ministério, do nosso ministério, pastor Sandro e pastora Renata, foi muito desenvolvido através do pastor Rian. Eu lembro até hoje, quando ele ia transicionar para outra comunidade, que ele ia assumir. Cara, isso daí ficou muito forte, assim, que eu não esqueço disso, porque isso fez parte da história. Eu lembro que você ia transicionar e aí você precisava deixar uma célula, cara. E aí eu lembro que nisso, naquela época a gente tinha passado por um processo que a gente não queria mais assumir célula, porque a gente foi machucado em algumas coisas, detalhes de relacionamento, pessoas, porque a igreja em si, né, na verdade, assim, o relacionamento com as pessoas, você passa por temporadas onde Deus tem propósitos até mesmo nisso para poder te fortalecer, te ensinar, te fazer crescer e te desenvolver. E eu lembro que foi muito incrível isso. Eu lembrei agora aqui que quando a gente estava nesse processo, você tinha falado assim, você me chamou e aí você falou assim, a gente precisa transicionar e aí vocês são as pessoas aí e a Rê na época olhou para mim e falou assim, Sandro, cara, eu não quero mais dirigir célula, nosso tempo aqui acabou de direção de célula por causa de uma série de fatores. E o que foi incrível foi que nisso eu tinha orado e aí o Espírito Santo falou pra mim, libera o profeta. E aí quando você me chamou, eu lembro, eu aceitei direto porque meu coração sempre queimou por você fazer o reino de Deus, participar, fazer parte, construir. E aí eu lembro que nessa reunião a Renata falou assim, depois que a gente saiu, Sandro, eu falei que não, cara. E você assumiu isso daí de novo. Não, a gente vai marcar uma outra reunião, vou falar que não. E aí a gente marcou uma segunda reunião, não sei se você lembra desses detalhes, aí ela falou que não queria. E você falou assim, então vamos orar para ver o que Deus vai dirigir. E eu lembro que nesse momento que eu tava orando, e aí a gente foi na hora que a gente chegou para orar, o Espírito Santo falou, libera o profeta. E aí depois a Renata veio conversar comigo, e aí ela falou assim, Sandro, então, eu ouvi Deus falando comigo sobre isso. Eu falei assim, o que Deus te falou? Ela falou assim, Deus falou para liberar o profeta. E, na verdade, a gente não tinha se conversado sobre isso. Ou seja, a mesma palavra que o Senhor falou para ela, ele tinha falado para mim. E aí a gente pegou esse legado aí que você liberou sobre nós.
e viemos construindo. Glória a Deus por isso, cara. Glória a Deus. Foi uma época que nós já enxergávamos em vocês um grande potencial. Glória a Deus. E depois que vocês assumiram aquela célula, e nós precisamos deixar por causa dessa transição ministerial, Sim. veio aí um grande crescimento na vida de vocês. Hoje são pastores Glória de jovens, Sim. né, da juventude audaz. E glória a Deus pela vida de vocês. E pode ter certeza que não vai parar por aí. Deus Glória tem a Deus. grandes coisas no ministério de vocês que vocês ainda nem estão esperando. Porque o nosso Deus é um Deus de surpresas, né? Sim. A Bíblia era cheia de surpresas. Você vai lendo a Bíblia, você não imagina que algo pode acontecer e vem e acontece. E esse é o nosso Deus. Glória a Deus pela vida de vocês, pastores Sandro e Renata. Glória a Deus. E pastor Rian, vamos lá, a gente quer saber da sua história, cara, porque assim, muita gente te conhece hoje, muita gente tá na sua igreja local hoje, chegou, mas não conhece a sua história, até mesmo as pessoas que estão aqui no canal, pessoas que estão vendo, pode te conhecer de nome, mas não sabe a sua história. Conta pra gente como foi, lá no início, você nasceu num berço cristão, como foi esse desenvolvimento, seu encontro com Jesus, essas experiências. A gente sabe que tudo no início da nossa vida, até mesmo essas experiências quando a gente ainda é criança, isso traz muitos fundamentos e nos marca na cultura do reino, né? Conta pra gente aí a sua história, cara, a gente quer saber. Vou tentar resumir aqui, né? Mas como você, pastor Sandro, falou, eu nasci num lar cristão. Sim. Então, até os 10 anos de idade, Assembleia de Deus, meus pais eram da Assembleia de Deus e a gente frequentava com eles quando criança. Somos em 7 irmãos, mas aos 10 anos de idade nós mudamos para uma casa ali no Piquiri, na freguesia do Ó, e os vizinhos frequentavam a primeira igreja batista da Lapa. Então nós fomos para a primeira igreja da Batista da Lapa e dali eu comecei a ter grandes experiências com Deus. Aos 11 anos eu fui batizado nas águas, depois de 2 meses, com 11 anos de idade, um batismo no Espírito Santo, uma experiência incrível, ali na primeira igreja batista da Lapa. E se eu contar detalhes a gente vai demorar um pouco aqui, mas eu quero dizer que experiências com Deus marcam a nossa história. Então a gente precisa buscar constantemente experiências com Deus. Sim. Em todas as áreas da nossa vida, aquelas áreas que nós mais temos experiência é aquilo que a gente mais vai querer viver. Sim. Então se eu busco mais experiência com Deus, mais eu vivo o reino. E aí então a juventude, a adolescência ali na primeira igreja batista da Lapa, e eu estava noivo com já 20 anos de idade, 21 anos de idade. Eu lembro que abriu a primeira igreja batista da Lapa em Jardim Santo Elias. E já estava com a data de casamento marcada e a gente ia vir morar para Pirituba. E aí, conversando com a Patrícia, falamos, olha, nós podemos acompanhar, né? Porque o irmão Paulinho, né? Paulinho de Faria, a gente já o conhecia, um homem de palavra. Em alguns acampamentos que nós fazíamos, ele ia para ministrar. Então, nós fomos para a primeira igreja batista da Lapa em Jardim Santo Elias. Interessante que é algo muito profético. Depois de 2 anos, em 1997, emancipou-se e se tornou Igreja Batista Menorá. Sim. E nós já estávamos lá e a nossa formação ministerial vem da Menorá. Sim. Porque então foi consagrado o irmão Paulinho ao pastor Paulo de Faria, da Batista Menorá. Hoje é o nosso apóstolo, né? Meu mentor, meu discipulador, sim, meu amigo, meu pastor. E aí vem uma história ministerial, aproximadamente 10 anos como líder de ministério de louvor, sim, na Menorá. Passamos por alguns ministérios, houve um investimento alto do nosso pastor e uma confiança. Passamos por alguns ministérios na igreja para aprender. Depois até na diretoria da igreja, aprendi a administração de igreja. E depois veio a nossa consagração pastoral. E esse ano, 15 anos de ministério pastoral, porque foi em agosto de 2008. Quantos anos você tinha? Eu tinha 35 anos 35. Quando fui consagrado pastor, né?
E todo aquele desenvolvimento de igreja, depois que eu fui consagrado pastor, eu recuei com a liderança do Ministério de Louvor justamente para poder ter experiências em outros ministérios, né? Sim. Eu e Patrícia ministramos, lideramos ministérios de casais, depois ela foi para os adolescentes e eu com a juventude. São experiências incríveis, né? E também experiências de estar atuando em outras igrejas filhas Sim. da Menorá, né? Íamos muito para a igreja Menorá de Santana de Parnaíba, até que abriu Menorá Turística, né? E a história começa a mudar e é algo incrível que aconteceu e o Senhor Deus fez em nossas vidas. 2014 abriu a Menorá Turística e havia ali um revezamento, era coisa muito, era uma dinâmica muito pesada para nós, né? Sim. Éramos 3 pastores na época, Sim. Rian, Paulo e Wagner. Sim. E a gente revezava, um estava em Santana de Parnaíba, o outro na Menorá Sede, o outro Menorá Turística, fazia aquele revezamento, louvor, levava o pessoal, a galera do louvor para uma congregação, para outra, até que a Menorá Turística começou a crescer e o nosso apóstolo me chamou e falou: você não gostaria de assumir a igreja, que ela precisa de uma identidade pastoral. Você fica fixo lá. E aí a história interessante que se repetiu. O que a primeira igreja batista da Lapa fez com Menorá fez com a Apostólica Sacerdotes do Reino. Depois de muitos anos ainda, né? Depois de muitos anos. Meu Deus. Porque, e se repetiu, foi idêntico, porque quando eu assumi Menorá Turística, em 2 anos emancipou. Nossa. E aí se tornou Igreja Apostólica Sacerdotes do Reino. E esse ano completa 5 anos de igreja emancipada em setembro. Então, uma história ministerial muito gostosa. Eu sempre busquei experiência e direção de Deus para fazer aquilo que está no coração de Deus. Sim. E uma das coisas que você está falando aí, pastor Rian, eu acho que é importante a gente falar, é sobre essa... Porque assim, quando a gente olha para a tua história, as pessoas olham para você e aí a gente vê essa transição de você já no ministério. E uma coisa que é importante é que esse processo de você passar nos outros ministérios na igreja, servir na igreja local. E hoje, por exemplo, as pessoas elas acham que tipo assim, não, eu tenho um chamado pastoral, então eu vou só me dedicar nesse ministério, só fazer isso. Mas não, como a sua história, a minha história também, eu passei por isso, eu servi em teatro, servi em umas outras áreas. Eu acho que é importante a gente falar isso, porque eu vejo que isso é o que traz as bases para nós. Na verdade, isso é um processo de Deus para nós, para que a gente possa chegar no lugar de destino dele. Então, a gente ainda não tá, porque existe muitas coisas de Deus que vai acontecer. Mas você chegar nessa sua trajetória no ministério pastoral, você liderou muitos outros ministérios, você conviveu com gente, a sua gestão de pessoas, conflitos podem ter acontecido, mas isso somente com o propósito de poder te construir, te ensinar, te fazer enxergar mais longe. Fala um pouco disso, desse processo que você passou até chegar ao ministério pastoral, no sentido do quê? Cara, é importante a gente servir na igreja local e em outras áreas, por mais que o nosso foco de ministério seja numa área X, mas isso faz parte do serviço no corpo. Fala um pouco disso. Muito bom isso, porque isso pode mudar e alinhar a história ministerial de algumas pessoas que estão ouvindo. Sim. Eu ouvi uma frase do nosso apóstolo num café de pastores. Nós estávamos uma vez e um pastor muito amigo nosso estava conversando, só eu e esse pastor, e o apóstolo se aproximou de nós e esse pastor falou: apóstolo Paulo, parabéns pelo pastor que você formou. Sim. Aí ele falou: mas ele deixou ser formado. Meu Deus. O que acontece? O mentoreamento e a sua liderança deve ser obedecida. Por quê? Eu não fui formado da maneira que eu quis. Nossa. Da maneira que eu programei. Sim. Porque senão iria acontecer muito do que você falou.
Quando vem a confirmação de um chamado pastoral, você foca aquilo e esquece de outras coisas. Sim. De como administrar uma igreja, Sim. de como cuidar de pequenos grupos, de como administrar um ministério de louvor, como ser líder de líderes de criança, porque o pastor ele vai pastorear e liderar todos os ministérios. Sim. Né? Então, eu me deixei ser liderado pelo nosso apóstolo, que me deu as direções. Sim. Mesmo tendo eu uma personalidade forte, quem me conhece, eu sou uma pessoa decidido, mas eu decidi também obedecer a minha liderança. Sim. Né? Então é importante, porque a visão da igreja está com o pastor titular. Sim, sim. E às vezes o pastor titular, sabendo que você tem um chamado, por exemplo, para ser um grande líder de louvor, e ele pede para você liderar uma célula. Não, mas o meu chamado é ser grande líder de louvor ou ser pastor. Mas começa liderando uma célula, começa servindo, porque o melhor líder é aquele que foi muito bem liderado. Sim. E eu me deixei. E foi um exercício para mim. Porque eu tenho uma personalidade, uma característica de ser líder. Nas empresas que eu trabalhei, eu era encarregado, supervisor, liderança de grandes equipes. Porém, o grande líder deve se deixar ser liderado. Sim. Assim como eu sou um pastor titular hoje e sou muito bem pastoreado. Sim. Meu Deus. Eu acho que é um segredo e uma chave muito importante para quem tem uma projeção ministerial. Sim. Eu ouvi uma frase que acho que vai fazer muito sentido agora pra gente aqui também. E essa frase fala o seguinte: é melhor um líder que não tem habilidades e que ele seja formado do que um líder muito habilidoso, porém disponível. É melhor um líder sem habilidades disponível do que um líder cheio de dons e talentos e indisponível. Então, isso é uma verdade. Enquanto você falava isso, você percebe uma coisa que é muito importante. Todos esses processos, né, que a gente está falando aqui, ele nos traz, na verdade, Deus coloca sobre nós responsabilidades, nos desenvolve para que a gente possa assumir uma responsabilidade maior. Então, isso é uma questão que você falou sobre essa construção de vida no reino. Quando Jesus fala ali do Sermão da Montanha, e ele está falando da sua palavra, e no final do Sermão da Montanha ele vai falar assim: olha, existe uma coisa, aquele homem que firmou sua casa sobre a rocha, veio a areia, as tempestades, o que aconteceu? Ele permaneceu. Mas aquele que firmou sobre a areia, então ele está falando que a nossa vida cristã é um processo construtivo. Por isso que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então cada detalhe onde a gente serve, eu pude perceber isso no decorrer da minha jornada também cristã. Eu ainda sou o pastor mais novo, né? Mas assim, eu estou aprendendo aos pés dos Gamaliels que passou pela minha vida. Você, que me acompanhou há muito tempo, o apóstolo que me mentoria, e o pastor G, que fez muito... Cara, pastor G me acompanhou. Eu lembro que esse mentoreamento é tão importante que eu lembro que numa época que eu estava muito mal na empresa, nos negócios, tem coisas que marcam a nossa vida, né, pastor G? Eu lembro que o pastor G, cara, esse cara, ele chegava lá e falava assim: Sandro, eu vim pra gente fazer um discipulado. E aí eu falava assim: tá, beleza, mas não dá pra fazer discipulado hoje, eu tô com muitos problemas, preciso resolver. E ele falava assim: tá bom, vou ficar aqui com você. E, cara, isso daí me marcou. E foi um desenvolvimento assim. Então isso é muito importante, né? Mas prosseguindo aqui, pastor Rian, dentro de tudo isso, essas suas experiências, seu desenvolvimento pastoral, tudo que você está vivendo hoje, a gente se fala. E uma das coisas que recentemente você fez uma viagem para Israel em relação ao teu ministério, você recebeu aí um presente de Deus. Conta pra gente como foi isso. Esse presente que você recebeu de Deus, as suas experiências no desenvolvimento ali, o quanto é importante você conhecer uma outra cultura, o quanto é importante você estar envolvido nisso, o que foi acrescentado de Deus para você. Fala um pouco sobre isso. Essa viagem para Israel ela foi uma grande experiência que envolve tudo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque Deus ele atua na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual e também na nossa vida pessoal. Era um sonho pessoal, eu digo que era muito maior da pastora Patrícia,
do que meu. Eu também tinha esse grande desejo. Mas aí o que acontece? A gente aprende que quando a gente quer viver o reino, todos os benefícios do reino, a gente vive. E a Bíblia diz, Jesus nos ensina isso. Mateus capítulo 16, versículo 19, que ele entregou para nós, a igreja, as chaves do reino. Sim. Aquilo que a gente ligar na terra terá sido ligado no céu. É aquilo que o céu já liberou para você. Então, quando você vive o reino, aquilo que o céu liberou para você fica à sua disposição. Sim. E aí o que nós fizemos? A gente não orava com propósitos, não era um objetivo, uma pauta de oração constante. No início do ano passado, nós colocamos isso em pauta de oração. Eu e a pastora Patrícia, para que nós pudéssemos fazer essa viagem. E eu creio que foi no mês de março, entre março e abril do ano passado, nós recebemos uma mensagem dizendo que Deus tinha tocado no coração de uma família e eles nos presentearam com esta viagem para Israel. Só um minuto, só um momento. Você, nessa hora, então assim, Deus colocou isso no coração de vocês, pra gente entender esse detalhe, porque isso daqui eu acho que é muito importante a gente falar aqui pro pessoal. E aí, nisso, você começou a orar e colocar diante de Deus. E do nada você recebe uma ligação ou um contato de alguma pessoa que o Espírito Santo estava movendo para que isso pudesse acontecer, cara. Exatamente. Meu Deus. Exatamente. Deus responde orações. A viagem para Israel, ela não foi uma experiência de 13 dias que eu fiquei fora. Sim. Foi uma experiência de todo o processo e ainda continua. Meu Deus. E ainda continua. Porque a gente precisa viver todo o processo para entender como que Deus quer atuar na nossa vida. Nossa. E quando a gente entende isso, nós podemos viver a plenitude do reino. A Bíblia, ela é uma verdade que nós precisamos entrar nessa verdade. Sim. Jesus Cristo disse, João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e uma vida abundante. Sim. O que é uma vida abundante? É uma vida de reino. Sim. E a vida de reino não está conforme os nossos padrões, mas os padrões do reino. Meu Deus. Então é uma submissão da nossa vida para o reino, e aí tudo que o reino tem para nós, a gente começa a viver. Sim. Efésios capítulo 1, versículo 3. Sim. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Deus não vai abençoar ninguém. Sim. Deus me abençoou. Não, Ele não abençoou. Ele já tinha abençoado. É agora que você se conectou com o reino, você teve acesso àquilo. Sim. Porque já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Aonde elas estão? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então quem vive Cristo tem acesso. Sim. É como um shopping, que você entra no shopping e as lojas estão todas fechadas. Você não pode comprar roupa. Eu estou no shopping e não posso nem comer um lanche, está tudo fechado. Sim. É muita gente que acha que está vivendo o reino de Deus porque está dentro do shopping, mas não pode entrar na loja. Quando você vive no Espírito, as lojas se abrem. Aí você pode comprar roupa, comer o lanche e comer o doce. Então é assim o reino de Deus. As bênçãos, elas já existem num lugar, num ambiente espiritual. Sim. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos andar no Espírito. Sim. Quem anda no Espírito, vive no Espírito e usufrui de tudo aquilo que está no reino espiritual. Então foi desde o início. E inclusive, quando nós recebemos esse presente, vamos voltar um pouco para o testemunho. Eu estava com a Patrícia sozinho em casa, a gente estava sentado no sofá, os dois juntos, e ela começou a chorar no celular. Olhando o celular, falou, Rian, olha essa notícia. Aí eu falei, puxa, eu acho que alguém morreu. Eu pensei comigo, alguém deve ter morrido. Aí quando eu vi que não era a morte de ninguém, mas eu também comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, um presente. E impressionante que nós pudemos escolher a data, a caravana, com quem ir, né? E presente de pai mesmo. Presente do pai, Sim. com tudo. Graças a Deus nós temos uma vida muito, muito gostosa, muito boa. Sim. Mas depois que nós fechamos esse pacote,
para quem não acompanhou aí nas redes sociais, na página das Sacerdotes do Reino, que eu postei algumas coisas. Nós fomos numa caravana com a apóstola Valnice Milhomens, uma das pioneiras em caravanas para Israel. Foi uma viagem realmente de Dan a Berseba, do extremo norte ao extremo sul de Israel, leste a oeste, fantástica. E depois de alguns dias, nós recebemos também muitas bênçãos de Deus para ajudar na viagem, né? Inclusive recursos para passar esses dias lá em Israel. Foram experiências sobrenaturais e eu não apenas conhecia a Bíblia, eu conhecia a Bíblia em muitas leituras e estudos, mas foi um período que eu vivi a Bíblia. Meu Deus. E aí é sobrenatural, muda a sua maneira de pensar, de ler a Bíblia. Então foi algo que enriqueceu muito a nossa vida. Não penso que enriqueceu um currículo ministerial. Sim. Eu penso que enriqueceu uma vida espiritual também. Meu Deus. E enquanto você falava aí, pastor Rian, você percebe que uma coisa que me veio assim foi a questão de que Deus ele não vê as coisas fragmentadas, né? É todo um processo, na verdade, como você falou, um processo de igreja local que veio construindo uma história que está sendo reescrita no mesmo tempo, que muitas vezes a gente não para pensar nisso e depois que você está dentro ali daquilo que Deus está movendo, ele começa a falar assim, olha, percebe isso. Então existe, e como você falou, a gente entra nessa herança de Cristo, né? Porque essa herança de Cristo é uma vida abundante. Deus não chamou a gente só para ficar ali na feirinha do reino, fora do reino, negociando, mas ele já em Cristo nos deu essa herança para que a gente possa entrar na sala do rei, para que a gente possa entrar em comunhão com o rei. E como você falou, as bênçãos do Senhor, que em Cristo Jesus nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, é que isso já é um fato, né? Então, para a gente viver isso já é uma verdade. E a gente precisa ter fé, acreditar nessa verdade e materializar isso. Agora, uma coisa que você falou, pastor Rian, que eu acho que é importante a gente enfatizar aqui, quando você fala sobre a questão desse momento que vocês estão orando, e aí Deus presenteia vocês, e aí vocês, na verdade, isso já é uma coisa que já estava nos planos de Deus, né? Vocês fazerem essa viagem nesse tempo, isso sempre foi plano de Deus. Mas esse despertamento, e até desse despertamento, até você chegar a receber isso, eu acho que é importante você falar sobre isso. Por quê? Porque a gente recebe muitas perguntas de pessoas que falam assim, mas eu coloquei uma oração diante de Deus e na verdade eu não consigo receber isso. Mas parece que Deus não me ouve. Fala um pouco sobre esse processo onde você começa a orar aquilo que está no coração de Deus, onde você começa a pedir para Deus e chega essa bênção de Deus. Os passos que você utilizou em relação a esse processo até que isso chegasse. Embora assim, foi tão, pelo que você está me falando, ela chegou que você nem esperava, cara. Entendeu? Fala um pouco sobre isso, como que ocorreu até o momento que você... Desde o processo que Deus colocou isso no coração de vocês, vocês entenderam, vocês ligaram isso aqui na Terra como já era uma realidade de Deus, você recebe isso. Fala um pouco disso. Eu entendo da seguinte maneira, pastor Sandro, é até um pouco difícil de explicar. Sim. Né? Mas eu vou tentar aqui explicar como eu entendo. São ambientes proféticos e espirituais. Há um grande engano quando as pessoas dizem que quando Jesus disse tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês vão receber. Então hoje toda oração deve terminar, mas as pessoas pensam que é como a lâmpada de Aladim. Orou em nome de Jesus, vai acontecer. Quando Jesus fala tudo que vocês pedirem em meu nome, não é a verbalização de uma oração que nós já estamos acostumados, um chavão. Pede tudo em nome de Jesus que acontece. Não é uma verdade. Por quê? Porque não é apenas uma frase, uma expressão,
mas é um estilo de vida que você vive conforme Cristo, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um, porque ele vivia a vida do Pai. Sim. E o Pai, ele dá para o Filho tudo aquilo que ele tem, mas nem sempre o Filho sabe o que o Pai tem. Sim. Quando que o Filho não sabe o que o Pai tem? Quando o Filho não tem intimidade com o Pai. Então, quando você vive uma vida de intimidade, começa a haver essa conexão. Esses valores que são transferidos, né? Esses valores. E aí, você começa a orar aquilo que está no coração do Pai. Meu Deus. Porque o filho, no natural, o filho biológico, ele pode ter um relacionamento muito bom com o pai, mas não tem aquela intimidade. O pai tem muito dinheiro e de repente ele fala, pai, me dá um carro. O pai sabe que aquele não é o momento, o pai não tem um plano de dar o carro naquele momento. Não, o carro virá, mas em outro momento. Em outra hora. Porque a gente pede, em outra passagem, Jesus fala, vocês não recebem porque vocês pedem errado. Sim. O que é pedir errado? É na forma de falar com Deus? Não. Sim. É no estilo de vida. Meu Deus, cara, isso é forte, hein? É no estilo de vida. Então eu posso pedir a coisa certa, mas se o meu estilo de vida não está pronto para receber aquilo, Deus não dá. E Deus não dá por quê? Porque Ele ama. Sim. Quando o pai não dá algo para o filho, é por amor e por disciplina. Sim. E Deus sempre tem o melhor para os filhos. Sim. Então eu entendo assim. Então não foi a oração, Sandro. Sim. Mas foi um estilo de vida que a gente, presença de Deus, que ativam as bênçãos e inclusive Deus coloca no nosso coração o que orar na hora certa. Meu Deus, cara. Ou assim seja, são heranças de Deus que já estavam disponíveis para você nesse tempo, como existe mais outras que estão disponíveis. E nesse momento onde você entende o coração de Deus, você pede e isso já está liberado para você, porque é a vontade de Deus para esse tempo. E tudo isso se resume em Jesus. Sim. É o caráter de Cristo e imitar a Cristo. Sim. Porque Cristo recebeu todas as heranças do Pai. Ele cumpriu aqui na terra. Filipenses capítulo 2 diz que Deus o exaltou soberanamente, o sobreexaltou. Ele está acima de todas as coisas, Jesus. Sim. Então nós temos esse parecer com Cristo. Sim. E quando a gente se parece com Cristo, aí Deus olha para nós e não vê mais nós. Sim. E vê o Filho em nós. Sim. Quando Deus vê o Filho em nós, Ele abre os céus para nós. Meu Deus. Então viver Cristo é o segredo. Viver Cristo é o segredo. Você falou uma coisa dentro disso que você está falando. Eu me lembrei de Ana, quando ela está no templo orando. E aí ela tem uma angústia muito grande, ela precisa de um filho. E Deus tinha uma promessa de um profeta que se levantaria após o profeta que estava naquele tempo. Estava tendo algumas divergências. E Ana chega no momento certo, com a oração certa, mas ela está lá no templo diante de Deus no estilo de vida. Então isso é o que acontece. Deus na verdade, tinha um profeta para aquela temporada e Ana estava orando e a conexão entre o tempo de Deus e o estilo de vida dela e aquilo que estava no coração de Deus, Deus materializa através de um filho, onde ela entrega o seu filho para que ele se tornasse um profeta. E esse profeta, ele é a chave, na verdade assim, ele é o despertamento do grande rei Davi que vem após, porque Samuel unge Davi. Perfeito, olha só isso. Perfeito. Então isso você falando assim, cara, me dá assim expectativas em coisas novas que Deus tem para nós nesse tempo. Até mesmo as pessoas que estão ouvindo, se a gente se alinhar no coração de Deus. Por isso que é muito importante essa convivência diária com o Espírito Santo, essa relação, né, Pastor Rian? Porque até mesmo áreas das nossas vidas, como você falou e falando agora de estilo de vida, copiar Jesus, isso, a gente precisa do Espírito Santo para poder viver essa verdade, né? Por quê? Porque a gente toma um posicionamento, mas o Espírito Santo em nós, ele nos ajuda para que a gente possa viver tudo que está no coração de Deus e ser transformado até mesmo por Jesus, porque o Espírito Santo é que gera o caráter de Cristo em nós, né? Isso mesmo. E Ana é um grande exemplo, sim, principalmente para a nossa geração, porque ela estava
amargurada, angustiada, Sim. desesperada, triste. Sim. Então isso nos ensina que não importa a nossa condição para a gente Meu já Deus. chegar a Deus. Quando a gente chega a Deus com o coração contrito e quebrantado, a gente alinha com aquilo que Deus tem para nós. Sim. Porque Deus não despreza o coração contrito e quebrantado. Sim. Então não importa a minha condição para me achegar a Deus. Eu sei que quando eu me achego a Ele, com um coração sincero, Deus atua. Sim. Deus limpa as nossas feridas, as sujeiras da nossa vida, perdoa os nossos pecados. Então, tem muitas pessoas que pensam, eu vou para a igreja quando eu mudar nisso ou mudar naquilo. Não, vai para a igreja, vai para Jesus hoje. Sim. E aí deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. E através de Cristo, nós entramos no tempo de Deus. Sim. Por isso que na Bíblia diz que o nosso passado ele é apagado. Sim. Os nossos pecados foram lançados no mar de esquecimento. Porque já não tem mais efeito sobre nós. Sim. Porque Cristo, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, sabendo que João Batista estava preso, então ele começou a pregar, a anunciar. E ele falou o quê? A primeira frase ali, o tempo é chegado. Sim. Quem é o tempo? Jesus é o tempo de Deus. Sim. Então, quando nós vivemos Cristo, nós nos alinhamos com o tempo de Deus. Sim. Por isso que nós cremos que uma pessoa que não tem uma vida com Deus e de repente no seu último dia de vida, quando está enfermo ou quando tem algum acidente e está lá no leito de morte, nós cremos que esta pessoa, se ela se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Jesus, mesmo que ela viva só mais um dia na terra, ela vai para o céu. Sim. Por quê? Ela entrou no tempo de Deus porque ela entregou a vida para Jesus. Jesus, ele é o tempo. Sim. Né? E tem até uma mensagem que é baseada lá em Êxodo capítulo 12, na Páscoa, né? Que Deus deu a ordem. Fique aonde? Dentro de casa. Sim. Até o amanhecer. Sim. As casas que estivessem marcadas com sangue, o anjo da morte não ia entrar. Sim. Ali tem o tempo e o modo de Deus. Sim. O modo é ser coberto pelo sangue, protegido pelo sangue do Cordeiro, Jesus. Sim. E o tempo, fique até o amanhecer. Sim. Salmo diz, né? O choro pode uma noite durar. A alegria vem ao amanhecer. Sim. Isso não é tempo cronológico, não é só dormir quando tiver um problema e vai acordar de manhãzinha, o problema vai estar resolvido. Sim. Mas Jesus, em Apocalipse está escrito, Jesus declarou, eu sou a estrela da manhã. Nossa. Jesus é o tempo. Meu Deus. Então, ali é uma profecia muito reveladora em Êxodo capítulo 12. Sim. Jesus é a nossa Páscoa. Então fique até o amanhecer. O amanhecer é o quê? É Cristo. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Então o choro pode uma noite durar, a alegria vem quando? Quando eu estou na presença de Cristo. Porque Jesus declarou isso, em mim tereis alegria completa. Sim. Ah, Sandro, não tem coisa melhor do que viver Cristo. Meu Deus. Não, isso é muito forte, viu, pastor Rian, que você tá falando. Porque você percebe algumas coisas se conectando aqui. Que bom. E entender isso e viver isso é você viver de forma abundante todos os dias da sua vida. A gente está num plano de leitura bíblica de 6 meses e uma coisa que você falou, o Espírito Santo me lembrou aqui, você percebe que a história de Israel é uma história onde o povo, quem ama a Deus e vive na presença dele, são dias de paz, prosperidade, crescimento. E os reis que deixaram a presença de Deus vivem dias destrutivos. Então, você percebe que isso é uma realidade. Você estar em Cristo faz a total diferença, te muda, te transforma. Como você falou, das pessoas que querem vir para a igreja e muitas vezes acham que precisam melhorar a sua vida para depois vir para a igreja. É como eu ouvi uma vez uma frase num livro que eu estava lendo e esse autor ele fala uma coisa que é interessante. Não faz sentido a gente se limpar de lencinho e depois ir para a igreja. Não, porque na igreja, quando você entra lá, você está indo para estar sendo limpo pelo sangue de Jesus. Não precisa disso. Entra logo na cachoeira de Deus, entra logo debaixo do sangue de Jesus que ele vai te purificar. Não fica querendo se limpar para entrar num lugar onde você vai ser limpo completamente. Vai direto para a presença de Deus
e ele vai te transformar. É exatamente isso. Agora, falando da sua viagem de Israel, Pastor Rian, qual experiência mais te marcou lá que você fala assim, cara, eu sei que você fez uma caravana, você ficou 13 dias, você falou, Isso. 13 dias ali conhecendo a Bíblia, vivendo a Bíblia no aspecto assim histórico, cultural. E o que mais te marcou nessa viagem que você falou assim, cara, eu acho que isso daqui é o ápice assim que me marcou. Eu sei que é importante, todo o contexto ali foi importante, mas alguma coisa que o Espírito Santo te despertou e você falou assim, uau, isso é incrível, entendeu? É, de conhecimento, em todas os passeios que nós fizemos lá, todos os locais que nós visitamos, foi muito enriquecedor para nós. Mas eu não vou falar exatamente uma experiência num local, Sim, mas no geral. Por quê? Porque nós fomos em um lugar natural. entendi. Eu vi lá as ruínas do palácio do rei Davi, eu entrei no túmulo vazio de Jesus, muitas coisas originais da época. Sim, Fomos num local que pouquíssimas caravanas vão, e eu uso muito essa passagem em algumas ministrações quando eu ministro sobre unidade. Quando a tribo de Dan conquistou uma cidade chamada Laís, e nós fomos lá nas ruínas da cidade, e eu comprovei muitas coisas bíblicas. Então, você está falando de experiência. O que eu vi lá foi tudo natural. sim. Aí Deus me deu um entendimento. Que o que você viu aqui foram pedras. Foram situações. Você até se emociona. E tem momentos que você sente a presença de Deus poderosamente. Sim. E o Espírito Santo de Deus me fala: a diferença é a presença. Não é porque as coisas aconteceram aqui, que é só aqui que acontece. Sim. Acontece em Pirituba também. Sim. Acontece no Brasil, acontece na vida daquele que busca. Mas, talvez por curiosidade de alguns, quando você entra no túmulo de Jesus, sua vida muda. Sua vida muda, é sobrenatural. E o passeio de barco no Mar da Galileia, né? Você lá no barco e vem à memória tantas coisas que aconteceram ali. E um outro ponto marcante foi quando eu entrei nas ruínas de uma sinagoga onde Jesus pregou em Cafarnaum. Uau! O mestre esteve lá. Então, foi sobrenatural. Essa experiência do túmulo de Jesus em si, quando você entra ali, questão quando as mulheres foram ao túmulo de manhã e encontra o anjo, Tudo isso vem na memória quando vem na você hora. está lá. Vem na memória. Porque a gente é assim. A gente olha e fala, será que a pedra foi para lá? A pedra foi pra lá? Exatamente. Né? Você imagina Sim. uns anjos ali, 2 anjos ali. Não tem como. A sua mente, quando você lê um livro, quando você lê a Bíblia, a sua mente ela constrói o cenário. Sim, sim. E eu aprendi muitas coisas, né? O tanque de Betesda, por exemplo, é pertinho de onde era o templo. Então eu entrei no tanque de Betesda. O videozinho que tem no Instagram da igreja é 1 minuto que a gente faz, coisa rápida, traz uma palavra profética. Mas antes de eu fazer aquele videozinho, eu tenho um vídeo de 5, 10 minutos que eu entrei lá no tanque. Entendi. Então você começa, será que o paralítico estava aqui, estava ali, Jesus entrando? Você imagina todas essas coisas. Isso enriquece e realmente traz a realidade para a sua vida de que tudo aconteceu. Sim. E eu quero deixar um ensinamento muito profundo aqui. Na Bíblia, quase tudo que está escrito história passada está sendo confirmado. Sim. Arqueologia, Sim. ciência,
confirmam que tudo o que está escrito na Bíblia aconteceu. Sim. Um parênteses aqui, a apóstola Valnice, ela comentou, olha, há 5 anos atrás, eu não lembro aonde foi, há 5 anos atrás, a gente não passava aqui com as nossas caravanas, porque aonde nós estamos é uma descoberta recente. Isso é poderoso. Agora, qual a chave que eu quero dizer aqui? Se tudo está escrito, história passada, está sendo confirmado, comprovado, não duvide, ninguém duvide de o que está escrito, história futura, vai acontecer. Nossa, meu Deus. Tudo vai Isso voltar. é forte, cara. Forte, cara. Nós vamos sumir dessa terra. Sim. É uma verdade. Sim. Nós vamos ser arrebatados. Meu Deus. Haverá novo céu e nova terra. Meu Deus. Isso aí. Você falou sobre a questão do túmulo. Eu lembrei, eu li um livro e, na verdade, eu pude observar isso por causa desse livro, N.T. Wright. Ele é um apologeta do Novo Testamento. E ele fala uma coisa que é interessante. Tem um dos evangelhos, que eu não lembro agora, mas o pessoal que está aí vai lembrar, ou até mesmo você, que esse evangelho, ele fala que quando Maria chega até o templo, até o túmulo, ela acha que ela encontra Jesus. Tem uns evangelhos que falam que ele não está mais aqui, mas tem um que parece que ela encontra ele no templo. Não é isso? Acho que é Lucas que fala sobre isso ou não? Não lembro se é Lucas, mas depois ela Tem encontra. um que ela encontra. E aí o que acontece? Ela confunde ele com um jardineiro. Que na verdade, ele está reescrevendo a história de Gênesis, onde Deus criou Adão para ser o jardineiro, e aí ela confunde ele com o jardineiro, ou com o coveiro, alguma coisa assim. É o jardineiro. Exatamente. Por quê? Porque Cristo, essa resposta e essa escrita está dizendo e está confirmando que ele está estabelecendo o governo de Deus como era no Éden, agora na terra com os homens, porém no espírito, porque ele não vem em toda a sua plenitude. Então eu lembrei disso, é interessante isso. E falando, como você está falando, eu acho que isso foi importante, o pastor Rian, você falar sobre essa questão de que hoje, e esse é um fato principal, Jesus ele veio trazer o reino não para que ficasse em Jerusalém, mas para que fosse até os confins da terra, tanto que ele abençoou os gentios que ainda viriam, que somos nós que hoje fomos enxertados nessa videira, né? E isso que você falou é importante porque o lugar em si é um lugar natural. Mas a presença de Deus, o que aconteceu lá, está acontecendo aqui. E isso é uma coisa que a gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação a isso. Porque a gente acha que existem momentos e encontros com a presença de Deus que são eventos, mas na verdade não é isso. Ele está com a gente todos os dias. E a gente tornar nossa vida espiritual e a gente entender, porque ela é na verdade, mas a gente entender essa mentalidade de reino, onde tudo que a gente está construindo é para a eternidade, onde a gente está trabalhando, a gente encontra significado no nosso trabalho como um trabalho em glorificação a Deus, a gente encontra um significado tão espiritual quando a gente está com a nossa família em casa. Cara, eu tô com a minha família em casa assistindo um Netflix, por exemplo, um exemplo. Não de forma... E abrindo um parênteses aqui, não de forma onde o cara passa o dia inteiro fazendo só isso, porque daí já é um problema, né? Mas assim, eu tô almoçando com a minha família, eu tô um tempo aqui assistindo uma série com a minha família. Esses ambientes são tão espirituais porque a presença de Deus está em nós, porque nós somos a imagem e semelhança dele. E o Espírito Santo está falando com a gente até mesmo através de um filho, através de um almoço, através de uma pessoa. Então eu acho que isso que você falou, na verdade eu creio que isso é importante para a gente virar nossa mentalidade hoje, realmente viver em arrependimento nesse sentido. Porque quando Jesus ele fala sobre arrependimento, ele vem pregando e ele fala assim, ó, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Ele não manda você se arrepender por nada. Ele fala assim, ó, muda a maneira de pensar, você tem que pensar agora conforme o reino. Então ele não fala arrependei-vos e somente isso. Não, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, muda a sua forma de pensar porque a mente de Deus pensa assim, nesse reino e é agora que você vai viver dessa forma. Então essa é a transformação de mentalidade. Quando você falou sobre isso, eu acho que isso é muito importante para esse tempo nosso, né? Nessa questão de a gente começar a entender que todo o contexto da nossa vida é um contexto onde Deus está construindo, onde a gente está sendo construído para a eternidade. E recentemente,
a gente está estudando, como eu falei, o Novo Testamento ali, na verdade, um plano de leitura de 6 meses. E uma coisa que a gente percebe é o seguinte: nós somos seres eternos, porque quando Deus sopra o fôlego de vida em nós, quando Ele nos cria a sua imagem e semelhança, é para a eternidade. E agora, para onde a gente vai passar a nossa eternidade, né? Como você falou, Jesus está voltando e a gente precisa também estar atento a esses detalhes de que é urgente a nossa vida no reino, é urgente a nossa transformação, é urgente, mais do que tudo, a gente viver toda a vontade de Deus, assim na terra como no céu, né? É isso mesmo. O segredo é a presença. Presença. Se não houvesse a presença de Deus, a manifestação da presença em toda a história bíblica, Sim. seria um livro de história. Exatamente. Tem pessoas que leem a Bíblia como um livro de história e, infelizmente, não sentem a presença. Sim. A presença de Deus, nós podemos ter cultos muito bem programados nas igrejas, elaborados, sem a presença. Eu posso ler a Bíblia sem a presença. Eu posso orar sem a presença de Deus. Eu posso fazer muitas coisas sem a presença. E isso é o que nós precisamos prestar mais atenção. Sim. Eu posso assistir um filme com a família, sentir a presença de Deus. Sim. Porque o que ativa o reino em nós é a presença. Meu Deus. É a presença. Então, tudo que nós fizermos, nós devemos pensar, Deus estará presente? Sim. Eu posso fazer a mesma coisa que você. Deus pode estar presente enquanto você está fazendo, mas não está presente enquanto eu estou fazendo. Sim. Eu posso curar vidas. Eu posso operar milagres sem a presença de Deus em mim. Sim. Inclusive, Jesus disse isso. O próprio Jesus. Eu não te conheço. Sim. Por quê? Porque ele estava na minha presença. Sim. Eu posso curar enfermos. Eu posso ressuscitar mortos, mas sem a presença de Deus em mim. Meu Deus, é forte. A presença é o segredo. Glória a Deus. Não saia da presença. Não saia da presença. Pastor Rian, o que você tem entendido de Deus agora? E o que ele tem falado para esse tempo? Agora considerando igreja, humanidade, tudo que você tem visto aí em relação às coisas que a gente tem vivido nesse tempo, né? Por exemplo, política, até mesmo o tempo que a gente está vivendo, o que Deus tem mais falado forte no seu coração e você tem pregado e carregado essa mensagem e tem até direcionado a igreja, a parte da igreja, né? Aí eu falo parte é porque existe um corpo universal e você na sua igreja local construindo ali numa parte da igreja, nós, Igreja Batista Menor da Sede, numa parte da igreja, mas a gente faz parte de um corpo amplo, né? O que Deus tem falado especificamente e você tem carregado de mensagem nesse tempo, você fala assim, ó, Deus está falando isso agora e tem sido mais forte para você. Compartilha com a gente aí. Eu creio, nós vamos entrar numa dimensão de avivamento, meu Deus, dos últimos dias. Para isso, eu me sinto como pastor, como um dos responsáveis. Amém. A começar na minha casa, na igreja, numa geografia. Sim. De ser um ativador. E eu tenho desconstruído em mim uma vida religiosa a respeito de avivamento. Sim. Nós podemos ter um culto de fogo e não ser avivado. Sim. Eu entendo que o avivamento é Cristo. É viver Cristo. A religião, ela, infelizmente, a religião cristã, os crentes, sim, infelizmente, excluíram, principalmente do seu estilo de vida e vocabulário, coisas que a Bíblia ensina. sim. Até hoje eu só ouvi um homem de púlpito falar: sejam meus imitadores. Sim. Isso há talvez 20 anos atrás. Sim. Sejam meus imitadores. Muitas pessoas querem amenizar um pouco a fala de Paulo, falando: olha, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo fala isso uma vez. Sim. Mas tem outras vezes que ele fala: me imitem.
Sigam o meu exemplo. Sim. Sigam o meu exemplo. A igreja não está assumindo isso. Sim. Hoje um pastor midiático, muito conhecido, ele seria cancelado. Sim. Se ele dissesse isso. Você quer ir para o céu? Me imite. Porque eu vou para o céu. Sim. Então nós precisamos assumir a realidade da palavra para o cotidiano da igreja e viver o reino. Sim. E não apenas citar num versículo de cor, Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo. Ei, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sim. A vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é citar de cor um versículo, mas é viver aquele versículo. Sim. Sim. E o que mais tem me incomodado esses dias, e eu tenho ensinado isso, é que a igreja aprendeu muito buscar a presença, uma intensidade muito forte, Sim. mas não está utilizando Meu Deus. essas mesmas forças para deixar aquilo que te identifica com o que não é reino. Sim. Sim. É isso que a gente tem que buscar. Sim. Então, nesses dias, nós precisamos desconstruir a religiosidade e viver o reino de verdade. Sim. E o reino, muitas vezes, ele se constrói na mesa, na unidade de amigos de outros ministérios. Sim. Existe a diversidade de dons, Sim. mas o corpo é um só. Então, toda a igreja cristã que não se envolver numa unidade, ela não vai viver a plenitude de um avivamento desses últimos dias. Sim. Na realidade, eu ainda tenho muitas coisas que eu penso, eu ainda não tenho definidas. Sim. Mas eu vou vivendo aquilo porque o Espírito Santo vai nos dando aos poucos. Sim. E eu creio que a unidade do corpo vai trazer um avivamento muito grande na nossa região, nas nossas vidas, no ministério. Sim. Carreira solo não dura muito tempo. Sim. Inclusive, a cidade, voltando ao texto que vem na ministração que eu tenho, um estudo sobre isso, a cidade de Laís ela foi conquistada facilmente pela tribo de Dan. Os danitas, ao observarem onde conquistar, eles voltaram para junto do povo e falou: nós vamos conquistar aquela terra. Por quê? Porque a cidade de Laís é forte, não falta nada lá, o povo é rico, mas eles não têm relacionamento com ninguém. Acho que é a cidade de Keila. Laís. Juízes capítulo 17 Sim. a 18. Sim. E os danitas conquistaram Laís. Eles não têm relacionamento com ninguém. Sim. Então, quando a gente atacar, eles não vão pedir socorro para amigo. Eles não têm amigo. Meu Deus. Isso aí é muito forte. Então, amizade, relacionamento, igrejas, pastores. Nós vamos começar na nossa região. Já começamos com alguns eventos de unidade de igreja. E agora Deus deu a direção para um pastor amigo de Louvorzão Jovem, Pirituba. Então, algumas igrejas da região, já está marcado na igreja de um amigo nosso, último sábado de maio. E depois de alguns meses a gente marca. Nós fazemos 12 horas de adoração, já fizemos 4 vezes. 2 vezes nós fizemos na Sacerdotes do Reino. Uma vez nós fizemos na igreja... A última foi aqui na Pleno em Cristo. Sim. E fizemos também ali na Rua Jurubim, esqueci o nome da igreja, do apóstolo Nestor, grande amigo nosso, né? E a próxima vai ser na Menorá, para quem não sabe. Para quem não sabe, 12 horas de adoração, muitas igrejas reunidas, Glória a Deus. muitas igrejas juntas, porque a unidade traz o avivamento. Sim. E eu tenho certeza que Deus está arrumando a bagunça que a igreja fez nessas últimas décadas, de religiosidade e de apertar o piloto automático e o culto vai sozinho. Sim. Sem o Espírito Santo de Deus a gente não faz nada. Sim. Então nesses últimos dias eu tenho uma música, do Ministério Zoe que eu sinto cheiro de avivamento no ar. Eu estou sentindo e está mais perto. E nós,
pastor Sandro, somos responsáveis para que isso venha permanecer. Sim. Permanecer. Moisés, ele... Seja sustentável, né? Seja sustentável. Moisés, ele criou uma próxima geração, um líder, Josué. Sim. Né? Mas Josué não preparou a próxima geração. Sim, sim. Foi um grande homem de Deus, um guerreiro, conquistador, um grande exemplo na Bíblia. Mas no livro de Juízes começa toda aquela bagunça porque está escrito lá. Sim. Né? Morreu aquela geração, levantou uma geração que não conhecia Deus. A próxima geração precisa conhecer a Deus e nós somos os responsáveis. Sim. Por mentorear e direcionar e jogar eles no fogo. Cuidar, discipular. Né? Então ainda tem muitas coisas a serem desconstruídas em mim e Deus vai clareando aos poucos aquilo que eu posso atuar, né, como ministro do céu. Sim. A igreja Sim. representa o céu na terra. A gente precisa tomar posse disso. Sim. A única instituição na terra que representa o reino de Deus chama-se igreja. Sim. Quando Jesus voltar no arrebatamento, quem vai com ele? A igreja. A igreja. Então a igreja precisa viver o quê? O reino. A igreja é o corpo de Cristo, né? É o corpo. É o corpo. E o corpo foi... E a cabeça vai se unir ao corpo, né? A cabeça, se a gente não Fisicamente. não seguir a cabeça, Sim. o corpo está perdido. Sim. E é Jesus que comanda tudo. Eu ainda estou meio formando aí, porque o Espírito Santo, Deus coloca umas coisas na nossa cabeça, a gente não consegue Sim. ainda, né? Porque é como você chega do Construindo, mercado com um monte de sacola cheia de compra, né? A sacola tá lá, mas tem que organizar, viu? Tem coisa que você só vai achar no final, na última sacola. Sim. Então tá mais ou menos assim a minha cabeça. Sim. Você falou uma coisa da próxima geração e a gente tem entendido bastante isso, né? Tanto das nossas multiplicações, transições. E uma das coisas que Deus tem falado muito comigo sobre isso, como pastor direcionado da igreja local, mas direcionado com os jovens e adolescentes. E aí, recentemente, a gente foi ministrar numa das nossas igrejas e eu levei, inclusive, Marquinhos e Léo, eles estão aqui comigo. E eu falei assim para eles, e mais um outro, o Matheus Gordão. E eu lembro que a gente estava junto assim de manhã e o Espírito Santo falou assim, ó, fala para eles. Eu chamei eles e falei assim, ó, Deus tem umas palavras para essas pessoas dessa igreja nessa noite. E ele vai falar essas palavras para vocês. Anota no celular de vocês. O Espírito Santo, ele sabe como fazer, porque ele conecta até na geração, no tempo certo, assim, ó, na cosmovisão dos moleques. Por quê? Anota no seu celular, no seu bloco de notas, tudo que o Espírito Santo vai te falar hoje, porque à noite a gente vai pregar o evangelho juntos e vocês vão trazer palavra de conhecimento para essas pessoas. E aí a gente chegamos lá, eles estão aqui com a gente. Amigos queridos. Amigos queridos. Então já pegando o legado aí do podcast Audaz, né? E aí o que aconteceu? A gente juntos lá, e aí no final a gente foi orar pelas pessoas, eles começaram a orar. Ou seja, a gente o Espírito Santo tem feito isso mesmo. A gente precisa colocar os nossos jovens e adolescentes na presença de Deus, expor a eles daquilo que Deus está fazendo. Que o mundo ele vai constantemente trazer através de redes sociais e também conexões, só que não conexões benditas, mas malignas, vai expor esses jovens e adolescentes nas coisas do mundo para poder trazer uma mentalidade destrutiva e afastar daquilo que é os planos de Deus, né? Exato. E aí no final eu falei assim, ó, agora a gente vai orar pela igreja inteira. E a igreja atendeu muito na hora da finalização da pregação. E aí eles foram orando e um deles, o Marquinhos, queimou por Jesus, falou que a mão dele não parava de tremer, o Espírito Santo pegou ele. E depois no final o que foi surpreendente é que realmente eles entenderam isso. E eles trouxeram palavras de conhecimento que estava conectando muito com as pessoas lá. Então, a gente poder gerar esse entendimento neles da próxima geração de que o Espírito Santo, não existe Espírito Santo Júnior, mas o mesmo Espírito Santo que está no nosso apóstolo, eu falo como homem de Deus, que ele está enxergando mais longe do que a gente, está nos mentoreando, está em nós, o mesmo Espírito Santo está neles e pode fazer muito mais através deles também. Isso é o sacerdócio, né? A gente trazer o entendimento de que somos todos sacerdotes e a gente está dependendo só de uma pessoa, o sumo sacerdote. Exatamente. Que ele está nos guiando, nos governando e a gente se expor àquilo que Deus está fazendo.
E aí, pastor Rian, uma palavra de Deus agora. Eu sei que você liderou muito tempo, mas você pastoreou jovens e adolescentes. Você tem bastante entendimento sobre isso, mas você também continua fazendo isso hoje na sua igreja local, desenvolvendo pessoas lá, acompanhando. O que você tem para dizer para essa geração em relação àquilo que... Uma palavra que Deus traz no teu coração aí, que você fala assim, eu tenho que falar isso para essa geração. Glória a Deus. Eu vou, esse ano, completar 50 anos de idade, né? E eu tenho o privilégio de dizer que eu nunca me afastei, Glória a Deus. né, do ambiente, igreja, da presença. Me ausentei, me afastei em alguns momentos. Claro, todos têm essas experiências, mas não deixa de congregar. Está na Bíblia. Não Sim. deixa de congregar. O irmão da igreja é a nossa lixa. E a gente precisa de lixa. A gente precisa do nosso irmão. Eu amo igreja. Eu amo ambiente igreja. Sempre gostei de atuar em alguma coisa na igreja. Servir, né? Construir. Sempre construir, ajudar alguém. Sim. Ajudar alguém. Não saiam desse ambiente. Não existe nada melhor. Não troque. E o que Deus está pedindo nessa geração é entregar aquilo que não é pecado. Parar de pecar é a estaca zero. Sim. É o início de uma vida cristã. Sim. E a partir daí Deus começa a pedir para nós aquilo que não é pecado. E o questionamento, não vou fazer isso, mas não é pecado. É para quem vive conforme a árvore da ciência do bem e do mal. Sim. Do certo e errado. Sim. Eu não posso questionar se é certo ou errado. Eu tenho que ter certeza que agrada a Deus. Aí eu estaria andando pela árvore da vida. Sim. E quando você anda pela árvore da vida, você come de todos os frutos que essa árvore tem para te dar. Sim. Então, sejam submissos às lideranças, ao pastoreamento, ao cuidado, e não se afaste da igreja. Congregue. Nós precisamos estar na igreja. E não questione. A geração é questionadora. Os filhos de Deus são obedientes. Eles não questionam. Por que eu não posso fazer isso? Porque está escrito. Ah, mas me explica. Está escrito. Mas eu não estou entendendo, mas está escrito. E aquilo que está escrito é a palavra de Deus. Eu dei um exemplo que ficou marcado. São aqueles downloads do céu que vem na hora da ministração. Sim. No culto de domingo. Nós estamos uma grande mudança lá na Sacerdotes do Reino. Domingo passado nós começamos o terceiro culto. Sim. De domingo. E o terceiro nas culto... redes sociais. Você viu? A gente nas redes sociais. E o terceiro culto é nosso culto de jovens. E fazíamos uma vez por mês. Agora vai ser todo domingo. Era sempre o último sábado do mês. E eu ministrei domingo passado e eu dei um exemplo para esta geração a respeito de redes sociais. Sim. Vamos dar o exemplo do Instagram. Sim. Que é o que eu conheço pouco. Eu não tenho redes sociais, mas conheço pouco. Tive que baixar o Instagram na viagem para Israel, né? Para poder postar algumas coisas e ver a movimentação. Aí quando eu voltei de Israel, já desinstalei já. Então, se Jesus tivesse uma página no Instagram hoje, pega aquela página que tem milhões de seguidores. Sim. E aquela página que você mais gasta tempo vendo as postagens daquela pessoa, pode ser cristão, pode ser pastor, ou pessoas que não são cristãs, influências, quem te influencia?
A página de Jesus te influenciaria mais? Se tivesse Instagram nos dias de Jesus, ia ter um discípulo lá filmando os milagres. Ó, pessoal, hoje o mestre aqui andou sobre as águas, eu consegui filmar um pouquinho, foi incrível o que aconteceu. Filmei até na GoPro. Tô com a câmera boa aqui. Agora veja bem. Eu acho que a resposta sua, hoje, claro que eu seguiria essa página e é a que eu mais investiria tempo olhando. Agora, se você deu essa resposta, que a página de Jesus seria a que você mais investiria tempo, se você não investe esse tempo que você pensou na Bíblia, então você é um mentiroso. Falou tudo. Se tivesse Jesus falando, operando milagre no Instagram, é lá que eu ia mergulhar. Se você deu essa resposta e não mergulha na Bíblia, então você é um mentiroso. Forte isso. Você vê muita gente morrendo de fome hoje porque não se alimenta da palavra diariamente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A igreja precisa assumir Sim. a identidade de reino conforme a palavra. Se está escrito na palavra... Governar, né? A igreja precisa governar. Qual crente que pode chegar hoje e falar: estou crucificado com Cristo, eu não vivo minha vida. Pastor, você faz isso? Assim como o próprio apóstolo Paulo disse, não que eu já alcancei, mas vou deixando as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Amém. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. É matar o nosso eu a cada dia e viver Cristo. Cristo em mim, Cristo em nós, Cristo em vós. Esperança da glória. Boa. Pastor Rian, a gente tem algumas perguntas aqui, eu vou te falar. Primeira, da Mandinha Tobias, tá? Ela mandou 3 perguntas aqui, tem mais algumas outras. Mandinha Tobias, ela estava dizendo o seguinte: com relação aos ataques que estão acontecendo nas escolas, qual o papel da nossa juventude para combater isso hoje? Intercessão, oração e atos proféticos é algo espiritual que está acontecendo. Sim. Quando Deus estava levantando em 2 momentos na Bíblia um libertador, o primeiro Moisés, sim, e depois Jesus Cristo, houve uma ação maligna para a destruição dos bebês. Sim. Porque o diabo percebe no reino espiritual alguma ação do reino de Deus e vai tentar interferir de qualquer jeito. Exatamente. Incrível isso, hein? Então é algo espiritual que está acontecendo, porque também isso confirma o que nós estamos sentindo, que nós estamos entrando para Deus está preparando uma geração para um avivamento tão poderoso que daqui 20 anos os que estão nascendo, os que estão hoje na escola com 10, 12 anos de idade, é o que vão estar fritando na presença de Deus. Eu não vou falar daqui 20 anos, daqui 5, 10 anos, essas crianças já vão estar na sua juventude e adolescência, sim, cheios da glória. Sim. Então o diabo está tentando impedir a ação, a liberação, porque o diabo percebe até mais do que nós, está acontecendo alguma coisa. Sim. Eu preciso impedir. Sim. E esse grande avivamento está chegando. Eu preciso trazer medo para as crianças. Podem morrer algumas. Mesmo podem morrer até bastante. A maioria das crianças vão viver. Vão viver. Mas às vezes vem um espírito de medo. Vem a depressão e o pânico na criança, que não quer sair de casa e não vai viver o reino. Então não é só a morte física das crianças, mas é um espírito que está querendo trazer pânico, medo, depressão para que as crianças não venham viver a plenitude do reino. Então, o nosso papel é intercessão, oração, atos proféticos, porque nós somos autoridade na nossa região. Sim. Atos proféticos nas escolas. Está passando em frente a uma escola, estende a mão e declara a proteção do sangue nessa escola em nome de Jesus.
Porque o que está acontecendo é espiritual. Uma outra pergunta é uma experiência que você teve marcante. Essa daqui veio do Léo Amaral. Uma experiência que você teve marcante com o nosso apóstolo Paulo, o mentor da igreja. Uma experiência marcante com o apóstolo Paulo foram muitas, muitas mesmo. E na nossa jornada, nossa construção ministerial, é difícil vir à mente, talvez a que mais marcou. Mas eu quero comentar uma que, inclusive, na minha formação ministerial, né? A nossa história é de um relacionamento muito, muito saudável. Sim. Muito saudável. E eu era ministro de louvor, ele foi convidado a levar a palavra numa igreja. Eu fui ministrar louvor. E quando finalizou o momento de louvor, chegou o pastor da igreja para chamar o nosso apóstolo para pregar. E antes de pregar, o pastor da igreja, ele olhou para trás assim. Ele olhou para mim e para o pastor Romulo. Naquela semana eu tinha tido um discipulado com o apóstolo. E foi, acho que das primeiras vezes que ele citou: Rian, tem orado, buscado aí sucessão ministerial na igreja. Deus tem colocado você no meu coração para consagrar pastor. Vai orando, conversa com a Patrícia. Isso foi o nosso discipulado naquela semana. E no final de semana nós fomos nessa igreja. Aí o pastor olha para trás, para mim e para o Rômulo. E falou: olha, Deus está me dizendo que um de vocês dois vai ser pastor. Na realidade, hoje os dois somos pastores, eu e o Rômulo. Mas eu fui antes. Eu lembro que eu estava lá no púlpito, eu olhei pro nosso apóstolo, ele é o pastor Paulo na época. Ele estava, não lembro se ele já tinha subido ou não, mas aquela cruzada de olhares, você vê que é espiritual, o olho enche de lágrima, né? Dá aquela risada um pro outro, olha, realmente é de Deus. Ele arruma o óculos. Ele arruma o óculos. Realmente não tem por onde fugir. Foram muitas confirmações do céu. Sim. Em nossas vidas. E os momentos 1 a 1. Essa semana eu tive o meu discipulado 1 a 1 com o apóstolo. Semana passada. E muitas experiências poderosas. Na igreja, cultos proféticos. E ele é o homem que há mais de 20 anos atrás disse numa escola dominical: sejam meus imitadores. Aí eu obedeci, né? Eu falei: eu quero ir pro céu. Eu vou seguir esse homem. E como ele me ensinou, sim, sugar de canudinho. Sim. Então foram muitas experiências. Essa nessa igreja foi uma experiência marcante. Aí a gente tem uma outra pergunta do Marcos também. Ele vai dizer o seguinte: conta um pouco daquela experiência que Deus te livrou do sequestro. Aquele é um testemunho poderoso porque a gente estava na igreja, um grupo de jovens, eu creio que uns 10 jovens, arrumando iluminação, algumas coisas, já era 11 e pouco da noite. Eu falei: eu vou buscar uma pizza para vocês, né? E aí rodei algumas pizzarias aqui perto, já estava tudo fechado, fui até uma padaria depois do viaduto aqui da Anhanguera, e aí não teve pizza, né? 3 bandidos me pegaram ali no carro. Não vou resumir muito esse testemunho, porque o plano era para a morte. Eu tinha... me pegaram com o meu carro e foram para uma comunidade e disseram: olha, você agora está sequestrado, só vai sair depois que a gente fizer todas as operações possíveis. Eu tinha um cartão de crédito e um cartão de débito. Todas as operações possíveis. E eu tive que ficar com a cabeça abaixada. Eles colocaram uma blusa em cima de mim.
eram muito violentos, estavam em 3. O do lado, eu percebi que ele conhecia o evangélico, estava afastado, porque em alguns momentos, não, libera o pastor, porque eu falei, né, eu sou pastor de igreja, deixa eu voltar, leva meu carro, não, você está sequestrado, nós precisamos de gastar o dinheiro que tem, que o cartão pode dar e débito. Entrando na comunidade, aí você percebe muitas músicas de fundo, já era rua de terra, você percebe dentro do carro, música alta, aí os 3, quem é aquela pessoa ali que está encarando a gente? Meu, tá vindo em nossa direção, vambora. Eles deram a ré no carro e saíram da comunidade. Eu não sei quem eles viram e qual a aparência de quem eles viram para poder sair da onde seria o meu cativeiro. Meu Deus. O segredo foi quando pegamos a Castelo Branco, eu já estava de cabeça baixada, agora não levanta para nada. Oração, adoração, liberação de perdão. Senhor, eu amo esses caras. Tem misericórdia. Jesus perdoa. Pesado isso, hein? Quando eu comecei a orar, eu senti uma presença. Eu me alegrei tanto. Sabe por quê? A expectativa do final da história. Foi algo sobrenatural. Eu tinha certeza que eu ia viver uma das maiores experiências na minha vida. Não foi a maior, foi uma das maiores. Aquele sequestro. Que durou 1 hora e pouquinho. Saíram da comunidade. Então agora nós vamos matar esse pastor e vamos para o lugar, eles conversando, onde a gente já matou muita gente, joga no meio do mato, a polícia só descobre depois de muito tempo. Andaram. Aí você já não ouve mais nada, só cheiro de mato, rua de terra e andaram. Pararam o carro, abriram as portas, farol alto. Quando eu levantei assim, farol alto do carro, rua de terra, mato de um lado, mato do outro. Agora nós vamos jogar ele no meio do mato e vamos matar. Me colocaram de barriga para baixo do banco de trás, começaram a me amarrar. Eles começaram a tirar do bolso cadastro de tudo quanto é cor. Tiraram o meu sapato, tava com sapatênis, tiraram o cadastro e utilizaram para amarrar minhas mãos para trás e os meus pés muito bem amarrados. Quando um me pegou pelos pés de um lado do carro, o outro me pegou pelo ombro para me tirar do carro, o que estava fora começou a gritar: olha, no meio do mato, tá vindo! Vambora, tem gente no meio do mato vindo em nossa direção. De novo, não sei quem eles viram, não sei a aparência, e eu curioso, querendo ver também, não podia levantar. Vamos embora. Me colocaram dentro do carro e saíram da região. Ali eu ia morrer. O que a gente faz com esse pastor? Começaram a ficar bravo. E aquele que estava do meu lado, deixa ele, solta ele aqui na estrada. Não, nós vamos matar, nós temos que matar. Tá? Estava desesperado. Aí Deus já tinha colocado confusão no arraial do inimigo. Sim. Quando tem confusão, do início ao fim, tenso, mas eu não tive medo nenhuma vez. E eu estava vibrando. Porque Senhor, parece que eu estou Era um ambiente muito espiritual. Sim. Era o inferno querendo tirar minha vida. E o céu me tirando da morte. Eu andei pelo vale da sombra da morte. Já sei onde a gente pode deixar ele. Vamos deixar ele num lugar, fazer as coisas e depois a gente volta. Todo amarrado. Pararam numa rua sem saída e tinha muitas casas populares em obras. Eu lembro que as paredes estavam algumas só chamiscadas assim de cimento, outras só no tijolo ainda. Me levaram para dentro da obra, me colocaram todo amarrado num banquinho de madeira que tinha lá. Outra coisa, que ele parece mágico, né? Tirou dos bolsos assim, um monte de saco plástico. Tirou o saco e puxou na minha boca um monte de plástico, amarrou assim com um cadarço. Me sentou e disseram: daqui 1 hora a gente volta. Se alguma coisa dos seus cartões não funcionar, você vai morrer. Na realidade, eles iam me matar de qualquer jeito. Sim. Quando saíram os 2
estavam sentados nos bancos da frente, mais violento, o que estava sentado no banco de trás, ele foi o último a sair, ele chegou no meu ouvido e falou, pode, senão você vai morrer. A gente já vai voltar. Aí quando o carro saiu, em 5 minutos eu já estava na rua, desamarrado. Aí eu fui na quina ali. O cara te ajudou. O cara me orientou. Na realidade eu ia fazer isso de qualquer jeito. Eu não ia ficar ali parado esperando os caras uma hora. Aí o que acontece? Em menos de 5 minutos eu já estava na rua. Aí eu saí, veio os cachorros latindo, querendo me morder. Eu fiquei parado igual a estátua, uns 2 minutos, impaciência. Aí os cachorros foram embora. E então era um bairro legal. E eu ouvia músicas em uma casa, eu via algumas casas acesas. Aí quando eu saí da rua sem saída, já entrei na rua e falei, eu preciso pedir ajuda para chamar a polícia. E aí foi uma aventura, né? Porque eu vi que estava acesa a casa, e era a garagem embaixo, uma escadinha, e a casa em cima. E o que eu fiz? Subi o portão, subi na laje, fui lá e bati, foi uma porta grande assim. Quando eu bati, o cara começou a gritar, sai da minha casa, sai da minha casa. Eu falei, eu fui sequestrado, chama a polícia. Eu me ajoelhei, deitei na laje do cara lá. Se o cara tivesse armado, ele ia me matar com certeza. Sim, sim. Mas aí, 10 minutos chegou a polícia, né? Fazendo toda a operação correta. Sim. E quando chegamos na delegacia, antes de ir pra delegacia, eu falei, ó, eu tava aqui numa casa, foram lá, viram saco plástico, viram os cadarços jogados. Não, realmente tem o que ele tá falando lá. Chegamos na delegacia. Outra coisa incrível que aconteceu, o casal com uma criancinha foi também pra delegacia. Incrível que aconteceu que no dia seguinte, né? Aí naquele dia, ligamos em casa, teve um fato interessante que o delegado ligou pra Patrícia, eu tô com seu marido aqui em Jandira. A Patrícia falou, para com o trote, desligou lá. O delegado, liga você pra ela. Aí eu liguei, falei, Paty, é verdade, manda alguém vir buscar. Meu irmão foi lá buscar e no dia seguinte, eu abri o Facebook, na época eu tinha Facebook, e um monte de mensagem da moça que eu tinha invadido a casa. Oi, você é o pastor? Pastor, é o seguinte, preciso falar com você agora. Aí eu não tinha visto a mensagem que ela tinha colocado, sim, né? Sim. E aí eu entrei em contato com ela no Facebook e liguei para ela. Não lembro se eu liguei ou se foi pelo próprio mensagem no Facebook. Ela falou, pastor, eu vi seu carro. Eu trabalho numa escola infantil e eles pararam uma Space Fox verde aqui, placa de São Paulo. Quando eu vi a placa, eu liguei pra polícia, a polícia falou, é esse carro. Meu Deus, mano. Aí, a polícia chegou, eles já tinham ido embora. E quando a polícia fez uma ronda por ali, encontrou meu carro. Deus é bom, hein? Aí a polícia me ligou. Deus cuidando de todos os detalhes, cara. A polícia me ligou e eu fui lá buscar o carro no outro dia. Então foi uma experiência sobrenatural, incrível. Sim, eu entrei num ambiente infernal para a morte, porque realmente é pânico. Sim. Sequestro assim é pânico. Sim. Mas, ao mesmo tempo, uma segurança, vem louvor na cabeça, se adora a Deus. Sim. Então, realmente, eu vivi uma batalha espiritual ali, literalmente, no campo de guerra. Sim. Obrigado pela pergunta. Pra gente fechar aqui, pastor Ian, a gente tem mais 3 perguntas aqui. Então tá bom, vou estender a resposta pra gente ficar mais tempo aqui. Essa daqui é o seguinte, olha só. Na verdade, a gente tem uma aqui da Carol, da Caroline Nicoleta. Carolzinha, te amo, Deus te abençoe, querida. Ela pergunta o seguinte: uma experiência marcante de Israel. Marcante de Israel. Sim. Em muitos locais ali você pode ter uma experiência marcante. Então aquela que eu mais chorei e senti a presença de Deus. Teve alguns momentos, outros momentos que você chora, sente a presença. Mas aonde eu mais senti a presença foi num barco no Mar da Galileia. Mar da Galileia. Porque quando começou um louvor, acho que era dono do barco, piloto do barco, um judeu.
convertido, eu tenho esse vídeo, ele começou a cantar. E eu senti uma presença poderosa. Então, para mim, no barco, no mar da Galileia, onde eu mais senti a presença de Deus e para mim, pessoalmente, foi a mais marcante. Eu chorava igual criança, eu não conseguia parar de chorar. O irmão cantando lá, mas foi sobrenatural. Obrigado pela pergunta, Carolzinha. A gente tem uma outra aqui que fala o seguinte, olha só. Ele fala assim, ó, pastor, você sempre falou bem em público. É uma pergunta, na verdade. Você sempre falou bem em público? Como lidar com a timidez e a dificuldade de organizar o raciocínio? Da Amanda Tobias. Obrigado, Amanda, pela pergunta. É uma orientação bem legal que eu vou dar. E em tudo, a gente precisa imitar quem sabe fazer. Sim. Até hoje, se eu quero aprender alguma coisa, eu vou atrás de quem sabe fazer. Sim. Aprendi esta estratégia. Estava numa mesa com alguns pastores, líderes. O nosso apóstolo estava junto. Uma frase de um pastor japonês, líder da igreja da família em Pompeia, na cidade de Pompeia, uma grande igreja, um grande ministério lá. E eu lembro que ele estava falando de uma pessoa que traria uma estratégia para a igreja dele e tal. E o nosso apóstolo fez uma pergunta, mas uma igreja tão grande como vocês tem esta humildade de pedir, solicitar alguém para vir mentorear vocês nesse assunto? A resposta do pastor japonês, ele falou assim: nós buscamos a competência onde ela está. Meu Deus. Eu guardo essa frase para toda a minha vida. Então, se eu não sei fazer alguma coisa, existe alguém competente que faça. Então, ouvia muitas mensagens e imitava algumas pessoas. Sim. Sim. Tem pessoas que a gente imitava para poder fazer bem. Sim. Se eu não imitar o meu apóstolo, o meu mentor, o meu pai, aquele que sabe fazer bem algumas coisas, eu não vou aprender. Sim. E não é problema nenhum, demérito nenhum. É esse relacionamento no corpo de Cristo que é independente de placa, crescimento constante, né? Crescimento constante. Quando eu ministrava louvor, eu pegava aqueles ministros que eu mais gostava e assistia muito. Modelava, né? Na palavra, a mesma coisa. Sim. Então, eu que cresci na igreja, o nosso apóstolo, a postura dele no púlpito, de pregação, Sim. de gesticulação, Sim. algumas coisas eu imitava. Sim. Depois de algum tempo de experiência, você cria a sua própria característica. Você vai para sua identidade. Vai para a sua identidade. Sim. Sim. Agora, quando você está formando sua identidade, você se espelha em alguém. Sim. Então é um grande segredo. Sim. É um grande segredo. Todo grande pregador, palestrante, ele aprendeu com alguém e no início ele até imitou alguém. Sim. Que não é demérito para ninguém. Sim. Boa. Algum conselho para os jovens que estão sendo constantemente sobre a exposição de muitas informações na internet? O conselho vem de uma experiência que eu tive com Deus. O início da pandemia foi 2020, né? Uhum. Quando o primeiro dia de lockdown, a pandemia já estava estourando. Primeiro dia de lockdown, para quem nos conhece sabe o testemunho que minha esposa ela sofreu um AVC. E aí ela me acordou, Rian, eu tô diferente, tô estranho, falei, vamos pro médico. Aí já fez os exames, medicação forte, já foi direto para UTI, e desesperado. Eu estava e nós estávamos bombardeados de informações sobre o Covid. E ninguém conhecia ainda. Eu lembro disso. Covid. E o Espírito Santo de Deus falou comigo.
E é isso que eu quero deixar para vocês, respondendo a essa pergunta. Está escrito, Coríntios 4:18. E foi esse versículo que Deus falou comigo. Pois não fixamos os nossos olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Sim. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. E aí o Espírito completa. Para de ver notícias da terra e veja notícias do céu. Foca na boa nova. Então, se o tempo que o jovem hoje investe nas redes sociais é maior do que o tempo de palavra, oração, intimidade com Deus, a probabilidade de ele se afastar da presença é grande. Quem vai governar ele são as informações e não a presença de Deus. Dá mais atenção para as informações do reino do que para as informações da terra. Sim. Ah, mas eu não consigo. Então, eu não consigo dar mais atenção. Então, para de ouvir. Então, para de ouvir. Cancela o Instagram. Cancela. Então, comece a substituir. Tempo. E no início, faz uma experiência de tempo mesmo. Marca no relógio. Sim. Vou ter um tempo com Deus agora, vou orar, ler a Bíblia, ou no meu quarto, ou na sala, aonde for. Sim. E põe lá no relógio mesmo. Mas esconde. Deixa o celular lá, marcando o relógio, marcando o tempo. Depois, quando terminar, fala, fiquei tantos minutos aqui nesse meu tempo com Deus. E aí você já vai saber a resposta. Quando eu entro na internet, eu fico nas redes sociais, eu fico mais do que isso ou menos. Deus é prioridade para mim, então é com Ele que eu quero ficar. Diminui um pouco. Faz uma experiência de uma semana sem redes sociais, busca Deus. Nós não vamos nos aproximar. As redes sociais não é uma ferramenta para nos aproximar de Deus. Sim. Ajuda, dependendo aonde você conecta, né? Mas você tem que focar no... Tem que focar. É prioridade. Aquilo que você mais gosta de fazer. Sim. Vamos lá. Jesus pergunta isso para nós. O que você mais gosta de fazer é estar na minha presença? Tá bom, então por que 15 minutos de oração e leitura da palavra e 1 hora, 2 horas? Não, mas é para dormir. Você quer que o sono venha? Leitura é uma das melhores coisas. Porque se você está com luz na sua cara e informações, vai até despertar você. Vai para a leitura. Mesmo que você durma no meio do versículo e a Bíblia cai no seu rosto, não tem problema. Mas pelo menos você dormiu lendo a palavra de Deus e não nas redes sociais. Sim. Só falando uma coisa importante sobre isso, eu lembro que quando eu estava no seminário, os meus professores eles falavam o seguinte para mim: vocês agora que estão estudando no seminário, vocês vão começar a ter muita fome por ler livros. Só que ele sempre dizia o seguinte para mim: se você ler 5 páginas de um livro, você no mínimo precisa ler 10 páginas da Bíblia. Você nunca pode ler mais um livro do que a Bíblia. A Bíblia tem que ser o seu guia, seu direcionador. Quando a gente lê a Bíblia, a gente se sente satisfeito porque a gente está se alimentando espiritualmente, né? Disciplina ao ler a Bíblia, ler livros cristãos, orar, disciplina. E jejuar. Jejum, oração, palavra, né? Tem que jejuar sempre. Pelo menos 2 vezes por semana, um período de jejum, consagração. A gente aprende isso, não depois de estar na igreja e ser pastor. Mas você pode estar trabalhando, você pode ter qualquer atividade no seu ramo profissional ou escola, estudos, mas sempre conectado. Sai de casa orando em línguas, na mente, na condução, no trem, no metrô, no ônibus. Está falando com Deus, está chapando da glória, presença. Glória a Deus. Buscar. Pastor Rian, foi muito bom a gente passar esse tempo aqui. Para você que nos acompanhou aí, mais uma vez, eu quero primeiro que você deixe o endereço da sua igreja. Eu sei que vocês têm a rede social lá, também o Instagram da igreja, para as pessoas que estarem aqui, que estão vendo esse vídeo, por exemplo, quiserem visitar a igreja, fala os horários dos cultos,
Pode falar, pastor Rian. Glória a Deus. Igreja Apostólica Sacerdotes do Reino, na estrada turística de Jaraguá 673. Aos domingos, cultos às 9 da manhã, às 17 horas e às 19h30. Segunda-feira, culto de oração às 15 horas. As células, né, que são os pequenos grupos, de quarta-feira, sexta-feira e aos sábados nós temos as células também. Serão muito bem-vindos, fazer uma visita e buscar a presença de Deus junto. Prazer estar aqui, prazer participar desse podcast e que possa enriquecer muitas pessoas. Sim. E estamos à disposição para servir o reino em qualquer lugar. Glória a Deus. Te amo, pastor Sander, meu amigo. Também, cara. Boa, pastor Rian. Obrigado, querido. Obrigado. Glória a Deus. Valeu. E pessoal, você que nos acompanha aí até o fim, novamente eu quero te incentivar a você compartilhar esse vídeo, todas essas experiências, tudo que a gente falou aqui. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Se te edificou, você pode compartilhar isso. E é dessa forma também que Deus pode transformar pessoas. Deus abençoe cada um de vocês. Fechou. Glória a Amém. Deus. Deus abençoe.